A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à pré-aula da lição 4 na classe de jovens com o tema A Santificação e a Palavra de Deus. O texto principal está em 2 Reis 22:11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e cumprimento da palavra de Deus. Eu tenho dito, você sabe que na classe aí dos adultos, nós estamos estudando uma lição sobre avivamento, mais especificamente falando, e eu tenho dito que não há avivamento sem palavra. Avivamento não é fruto de show musical, não é fruto de nada disso. Só existe avivamento genuíno pela palavra. Não existe programação humana que promova um avivamento. Avivamento é resultado de uma entrega consciente e proposital ao estudo e prática da palavra de Deus. Olha, antes de iniciarmos aqui já na introdução da nossa lição, você sabe que nós estamos aqui para ajudar você, professor, a preparar a sua aula. Então quero pedir a você também que se inscreva no canal, ative aí as notificações. O nosso conteúdo aqui semanal ajuda você, então me ajude a ajudar mais professores. Se você não interagir com este vídeo, esse vídeo vai ficar escondido e muita gente que precisa de ajuda como você não vai ser notificado, não vai receber este vídeo. Então, como é que você nos ajuda e ajuda mais pessoas? Você interage com este vídeo. Clica no joinha. Isso, clicou no joinha? Não está inscrito? Inscreva-se. Inscreva-se e ative o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo novo, vai aparecer uma notificação para você. Nos comentários, fale para nós de qual igreja você nos assiste. Eu sou da Assembleia de Deus Belém, aqui em São Paulo, na cidade de Campinas. Você é do Belém? É da Madureira? É da Advec? Da onde você é? Fala pra gente aqui nos comentários. Fique atento que ao longo da aula eu vou fazendo algumas perguntas. Vai respondendo nos comentários. Pega o link dessa aula e compartilha no WhatsApp. Entre 70% e 80% dos nossos vídeos são descobertos a partir de links compartilhados no WhatsApp. É uma rede de confiança. Eu não conheço os teus amigos, eu não conheço professores que você conhece. Quando você compartilha, você me ajuda a aumentar esta rede de relacionamentos e ajudar muito mais pessoas também, tá certo? Pega então Bíblia, revista, papel, bloco de notas. Vamos juntos preparar esta aula da escola dominical. Não podemos estudar a respeito de santidade sem considerar a palavra de Deus, pois é por intermédio dela que conhecemos a revelação progressiva de Deus, sua vontade e plano de salvação para a humanidade. Jesus afirmou que é por meio de sua palavra que somos santificados. Tem Bíblia aí? João capítulo 17, vamos ler? E o verso de número 5. E agora, ó Pai, glorifica contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só o que diz João 17:17. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade, ok? Então, assim, santificação sem palavra não existe, ok? Assim como nós vamos ver ao longo desta aula que não existe avivamento sem Bíblia. Não existe avivamento sem a palavra, e para isso nós vamos olhar dois avivamentos que foram registrados aqui no Antigo Testamento, principalmente o que foi liderado por Josias, rei de Judá, que começou ali a governar ali a partir dos seus 8 anos de idade. Nós vamos perceber um poderoso avivamento. Você responde para mim aqui nos comentários. Acredita que a igreja precisa viver um avivamento? Você gostaria que os jovens que você lidera vivessem um avivamento? Fala para nós aqui nos comentários. Você acredita que nós precisamos viver um grande avivamento? Responde enquanto você vai assistindo a aula, vai respondendo essas perguntas. Isso faz este vídeo ficar mais exposto. O YouTube fala assim, o pessoal está comentando o vídeo desse rapaz,
quer dizer que ele está falando de algo importante, que os algoritmos do YouTube, os robozinhos, não são crentes, entendeu? Então como é que eles entendem que o nosso conteúdo é relevante? Quando você demonstra isso, fazendo aí alguma coisa, interagindo. Então responde aí, você acredita que os jovens que você lidera aí na sua igreja precisam viver um grande avivamento? Então essa aula, ela é para você. Bora lá, aqui no nosso primeiro tópico, e ele já começa com um texto, com um tema, que esse primeiro tópico, muito importante, porque o primeiro tópico tem o tema: todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra. Todo avivamento é precedido, ou seja, antes de acontecer um avivamento, existe como podemos dizer, de forma maciça, contínua, o ensino da palavra, porque não há avivamento sem palavra. E aí ele vai trazer aqui os dois grandes avivamentos de Israel antes do exílio, não é? Antes do cativeiro, ok? E que foram aí protagonizados por Ezequias e depois também por Josias. O rei Ezequias, ele iniciou uma reforma. Eu disse na lição de adultos que está falando sobre avivamento, não há avivamento sem reforma. Você pode escrever aqui embaixo? Não há avivamento sem reforma. Foi preciso fazer uma reforma. E preste atenção, que não é reforma no culto, mas na forma de cultuar. Ou seja, avivamento não acontece porque a gente começa a trazer novos elementos, novas estruturas para o culto, mas na nossa forma pessoal de cultuar, tá? Então ele teve que abrir o templo, conduzir o povo ao retorno à palavra. Ele estabeleceu culto ao Senhor e purificou o templo. Mas vale lembrar que o que deu início a toda essa reforma no tempo do rei Ezequias, primeiro partiu de uma volta, de um retorno para a palavra, porque não há avivamento sem palavra, tá bom? Quando você vai ler aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo 29, e aí você vai então perceber o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai estabelecer de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu olhar aqui, ó, 2 Reis, eu olhei 2 Crônicas, não é o texto que eu queria. Deixa eu olhar aqui, ó, 2 Reis, capítulo 18, deixa eu olhar aqui, ele quebrou, ele removeu, ele confiou, porque se apegou, porque guardou os seus mandamentos. Olha só, ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve nenhum como ele entre todos os reis de Judá, porque ele se apegou ao Senhor e não se afastou de segui-lo, mas guardou os seus mandamentos. Guardar os mandamentos é guardar a palavra, é praticar a palavra, certo? O outro grande avivamento foi no tempo do rei Josias, que promoveu aí uma grande reforma espiritual, uma grande reforma espiritual. Olha só, e o rei, 2 Reis, capítulo 23, falando de Josias, e o rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, e com ele todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, e ele leu aos ouvidos todas as palavras do livro do pacto que fora achado na casa do Senhor. A palavra de Deus estava perdida, mas Josias, ao encontrá-la, ele leu. Então, todo avivamento começa com um retorno do povo para as Escrituras, ok? Com o retorno do estudo das Escrituras, o povo se converte novamente à prática do monoteísmo, adoração somente a Deus, a centralização do culto e a adoração em Jerusalém. Enfim, qual é a grande característica desses dois avivamentos? Retorno para a palavra, porque não há avivamento sem
palavra. Não há avivamento sem palavra. E aí, nós vamos ver grandes mudanças que vão acontecer. E nós podemos aqui sintetizar, não é? No tempo aí do rei Josias, você vai ter aí o abandono, principalmente, da idolatria, não é? Eles vão restabelecer o culto a Deus. Então, por que é que só pode haver um avivamento pela palavra? Porque é a palavra que confronta, é a palavra que vai gerar em nós transformação, é a palavra que vai gerar mudança de dentro para fora, ok? Então, eu até gravei um vídeo e quero fazer essa pergunta aqui para você que lidera jovens aí na sua igreja. Você tem um projeto de discipulado para os jovens que você lidera? Porque se você não tem, você não está liderando. Liderar não é reunir os jovens para aprender hino, isso aí é com as regentes. Liderar não é promover eventos, liderar é discipular. Se você não está discipulando, você não está liderando. E eu escuto muitos líderes reclamando do comportamento libertino dos jovens que lidera. Eu escuto muitos líderes reclamando que os jovens que lidera não querem nada com oração e com Bíblia. Mas eu pergunto, você tem um projeto de oração e discipulado com eles? Você tem um projeto especial de discipulado e oração com eles semanalmente? Você pode dizer, como Paulo disse, que tem ensinado a eles todo o conhecimento da palavra de Deus? Se você não tem feito isso, você não tem liderado e por isso os jovens que você lidera não são transformados, não têm compromisso com a palavra de Deus. É o discipulado, é a palavra que confronta e que transforma. Sem discipulado, tudo que nós conseguimos é confrontar o pecado das pessoas, mas nós não conseguimos ajudá-las em nada. Mas no discipulado, com o poder da palavra, não apenas o pecado é confrontado, como o pecador é transformado. A pessoa é constrangida pelo amor de Deus a viver uma vida completamente diferente. Então, eu pergunto novamente aí se você tem este projeto de discipulado, porque a leitura compromissada da palavra vai produzir arrependimento. A Bíblia é como um espelho, ela mostra a realidade de cada pessoa diante de Deus. Quando alguém busca ler e obedecer a palavra com reverência, ela provoca mudanças, ok? Então as mudanças que você deseja ver nos teus jovens, ela só pode acontecer por meio da palavra, e isso leva tempo. Discipulado não é uma atividade momentânea e nem gera resultados instantâneos. No entanto, ela gera resultados permanentes. Ela gera resultados permanentes. Em Atos capítulo 19 e o versículo 10, o começo do texto está falando de quando Paulo vai para Éfeso, encontra alguns discípulos, pergunta se eles receberam o Espírito Santo. Eles ainda não tinham nem ouvido falar do Espírito Santo, eles tinham sido batizados apenas no batismo de João. Aí eles batizam os irmãos no nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eram 12 homens, e ele ficou lá falando com eles sobre a palavra de Deus. E olha o que a Bíblia diz no versículo 10 de Atos 19. Isto continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então, o discipulado dos irmãos, dos discípulos na cidade de Éfeso durou no mínimo 2 anos. Ou seja, o discipulado não é uma missão da escola dominical. Estou falando aqui para pastores, eu estou falando aqui para líderes de jovens. Liderar é discipular.
você não é promotor de eventos, você é um discipulador. Então, o avivamento, a mudança de vida que você deseja ver nos teus jovens, só é possível pela palavra. Do contrário, terá muito confronto sem arrependimento. Porque sem palavra é impossível haver arrependimento, mas a palavra, ela nos conduz ao arrependimento e aí você terá uma obra completa, confronto com transformação. E aí, gostou dessa primeira parte? Estamos indo aqui para o nosso tópico 2, já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós. Ó, o primeiro link aqui é o link para você adquirir o nosso livro, o livro que nós estamos lançando. Agora, o propósito é maior que a sua dor. Este livro que nós estamos lançando, o propósito é maior que a sua dor, com envio para todo o Brasil, está no primeiro link. Além de você ser edificado com esta leitura, pode dar de presente para alguém, baseado na história daquela menina de 2 Reis 5. Ela não se deixou definir pela dor. O sobrenome dela não passou a ser das dores, pelo contrário, ela fez do seu momento de dor uma oportunidade para o nome do Senhor ser glorificado. E ela foi para a história, porque ela teve uma atitude de fé em meio ao seu tempo de dor. A dor não nos define como pessoa, tá certo? Portanto, esse livro é muito edificante para a sua vida, para você presentear alguém, e com isso você também investe no nosso ministério e na continuidade desse trabalho, tá bom? Ó, aqui na descrição dos vídeos tem outros links muito importantes, dá uma olhada aí. Olha só, o retorno, os resultados do retorno à palavra de Deus, tá? Os resultados do retorno à palavra de Deus. Nós vamos ter aí, ó, a purificação do templo. A purificação do templo, ok? Então, tudo o que não era exclusivo ao Senhor foi tirado. Aqui ele não está falando apenas de elementos. Aqui ele está falando de uma mudança na forma de cultuar. Porque aonde a palavra é pregada e é ensinada, todos os ídolos físicos, espirituais e virtuais perdem espaço. Então o templo foi purificado, não é? A eliminação dos elementos que promoviam aí a idolatria em todo o território de Israel. Tá? Então, são chamados postes ídolos, que eram os lugares onde as pessoas... Já entrou numa empresa, que tem algumas empresas que tem lá um lugarzinho, tem um altarzinho, tem uma imagem lá e tal. Josias destruiu tudo isso, centralizou o culto a Deus, ok? Centralizou o culto a Deus. Ele retirou todos os sacerdotes que estavam envolvidos ali com a idolatria, com o paganismo. O retorno à palavra transformou a vida do rei e do povo. Transformou a vida do rei e também a vida do povo. E essa transformação foi prática. Não há avivamento que não resulte em mudança prática. Avivamento é percebido na nossa transformação diária, ok? É de forma prática, é na nossa conduta, é no nosso comportamento. Eu vou gravar um vídeo falando o que não é avivamento. Então, avivamento não é o barulho. Olha que culto avivado. Não, a gente pode até fazer um culto avivado, mas não significa que aconteceu avivamento. Eu diria que avivamento não é percebido dentro do templo, é fora dele. Ele até pode ser percebido dentro do templo, mas se tiver só crentes ali é difícil de perceber. Avivamento é percebido dentro do templo na reverência que se dá a Deus, na reverência que se dá à palavra de Deus. Logo, tem que tomar cuidado ao falar que está tendo um avivamento. Quanto tempo que tem para a palavra? Quantos minutos tem para a palavra nos congressos? Ok? Agora, avivamento genuíno, ele extrapola o ambiente da igreja. E lá do lado de fora, na rua, na praça, nas escolas, nas redes sociais, os ímpios começam a perceber a mudança em nós. Eles começam a testemunhar que algo na vida da igreja mudou. O restabelecimento também do culto a Deus. A remoção
aí de tudo que estava ligado à idolatria era apenas um dos aspectos da reforma que precisava ser realizada. Na sequência, ocorreu o restabelecimento do culto a Deus com base nos preceitos prescritos no livro encontrado, incluindo toda a estrutura prevista para adoração no templo. E aí ele vai trazer os sacerdotes de volta, aquela coisa toda. Ele vai reorganizar o culto a Deus. Por quê? Porque o culto tem que ser agradável a Deus. Uma das coisas que nós precisamos ensinar e que liderança de jovens precisa entender: o culto é para agradar a Deus. Infelizmente, muitos estão preocupados em fazer um culto que agrade os jovens. E é por isso que muita gente está sendo colocada em púlpitos por causa de números em redes sociais. Ah, traz esse aqui porque todo mundo conhece. Traz esse aqui porque os jovens amam ele, amam ela. Esse não é critério para colocar alguém no altar da sua igreja. Porque todo mundo que você coloca no altar da sua igreja, você envia uma mensagem para os jovens que você lidera, que a palavra de Deus apoia o estilo de vida que aquela pessoa vive. Logo, é preciso ter cuidado com quem a gente coloca no altar da igreja. Seja para cantar, seja para pregar a palavra de Deus. Ah, mas tem fama, tem milhares de seguidores, não significa nada. Então, liderança de jovens precisa ter esse cuidado. O que segura jovens na igreja é a palavra. Se a palavra não segurar, esquece, irmão. Quem se preocupa em agradar, em fazer o que o jovem quer, é boate, é casa noturna. É promotor de evento. Líder não é promotor de evento. O culto precisa agradar a Deus. O culto precisa agradar a Deus. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. É Deus que tem que se agradar do nosso culto. O culto não tem que ser agradável para o jovem. O culto não tem que ser agradável para as irmãs, para os obreiros, não. O culto precisa ser agradável a Deus, porque o culto é para Ele. O culto é para Ele. Então, um dos sinais do avivamento é que nós nos preocupamos em cultuar a Deus de forma que Ele fique feliz, de forma que o agrade. A nossa preocupação é toda para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O culto é para Ele. Então a nossa preocupação é em agradá-lo. Não, precisa ver isso aí. Evidente que nem todas as pessoas tiveram uma mudança sincera e verdadeira. É outro ponto que precisamos entender. Avivamento não significa que todas as pessoas serão mudadas, que todas as pessoas serão transformadas. Todos terão a oportunidade de mudar. Mas quem será mudado? Aqueles que se renderem ao Senhor. Aqueles que de fato se quebrantarem diante do Senhor a partir do templo. Avivamento é uma mudança que começa na igreja e por causa da mudança da igreja, o pecador sente desejo de mudar. Aleluia. Muito bem. Tópico 3. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa um comentário que é importante para nós. O retorno à adoração por meio da Páscoa, tudo resultado, tá? Então a festa da Páscoa, nos tempos de Josias antes da reforma, nem era mais celebrada. Ele vai participar de sua primeira Páscoa somente no 18º ano de seu reinado. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Só no 18º ano de seu reinado. Olha só. Vamos olhar uma coisa aqui. 2 Reis. Capítulo 23. 22. Olha isso aqui, ó. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Se ele só vai conseguir participar de sua primeira Páscoa no 18º ano de seu reinado, ele tinha 8 quando começou a reinar. Com mais 18 reinados, são 26 anos de idade. Olha só o tempo que levou. Presta atenção. Quando a gente lê o texto, parece que esta reforma ela foi instantânea. Ela começou de uma vez. Eu vou falar. Nem que eu termine aqui. Eu vou falar. Sabe por quê? Uma das dificuldades
que nós temos para acontecer um grande avivamento no nosso tempo, nós queremos viver um avivamento. Nós queremos que os jovens sejam avivados. Porém, nós achamos que isso vai acontecer com um culto. Isso vai acontecer com uma vigília. Vamos fazer um devocional. Aí vai lá e faz um devocional. Aí fala, nossa, que legal. Não. O avivamento com Josias levou 18 anos para acontecer. 18 anos para acontecer. Avivamento não é fruto de um culto. Avivamento não é resultado de uma oração, mas de uma vida de oração. Avivamento não é resultado de uma leitura bíblica, mas de leitura, meditação, prática, permanente, cotidiana, contínua da palavra de Deus. É orar até que aconteça. É ler até que esta palavra me transforme. Por isso que avivamento não pode ser resultado por show, porque música, ela mexe com as emoções. A batida, o jeito, o toque. Agora a palavra não apenas mexe, ela transforma o ser humano de dentro para fora. Corpo, alma, espírito. Tudo é transformado pela palavra. Então, se você deseja que um avivamento aconteça na sua igreja, entre os seus jovens, comece a orar e não pare de orar. Comece um projeto de leitura e meditação bíblica diária e siga em frente. Não pare. Ao programar um evento para os jovens, preocupe-se em orar para saber o que Deus quer nesta programação. Porque sem orar, muitos estão achando que estão abafando a programação. Mas fala a verdade. Quantas festividades e congressos ao terminar, uma semana depois, você ficou frustrado, frustrada, pois percebeu que na vida dos seus jovens nada mudou. O que é isso? Falta de oração, falta de palavra, falta de entender que avivamento não virá sem uma vida entregue à oração e à palavra diariamente. Do contrário, você continuará promovendo eventos. E Deus não te chamou para promover eventos, Deus te chamou para discipular pessoas. Amém? Portanto, um forte abraço, assista, curta, compartilhe, use essa mensagem para incentivar os jovens que você lidera a ter uma vida de oração. Ore, 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 ore. Ah, mas eu orei e não fui batizado. Continue orando. Ah, mas eu orei e não senti nada. Continue orando. Ah, mas eu orei. Ora. Ora, só ora. Vida de oração. E entrega a palavra de Deus. É a palavra que vai confrontar e transformar. Confrontar e transformar. Confrontar e transformar. E você, líder, seja um discipulador e não um promotor de eventos. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês.